fiz essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Há aproximadamente 2 meses. Fraturei o rádio do meu braço direito, fiquei engessado por 1 mês, mas comecei a sentir muitas dores no braço, não conseguia movê-lo. Um movimento errado me fazia doer. Quando dormia, acordava com dor por causa do frio. Então hoje aqui na igreja cheguei com dor também, mas o pastor falou sobre... Alguém no pulso não conseguia mover bem a mão, a cirurgia não foi perfeita, o único que faz tudo perfeito é Deus, mas Ele está te curando agora. Receba, mova sua mão sobre você, receba a cura. E você sentiu que Deus te tocou, filho? Me diga o que sentiu, por favor. Muito fogo. Fogo! Assim se manifesta o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Estava caminhando, tropeçou e caiu com todo o corpo. Me disse sobre a borda da calçada. Diz que deslocou o braço, foi imediatamente ao médico e lhe deram incapacidade por 20 dias. Mas hoje o pastor deu a palavra. Alguém acabou de recuperar o movimento na mão direita. Eu não sei se foi uma trombose, eu não sei se foi um acidente, mas você não conseguia mover o braço. Agora você pode, levante sua mão. Eu conseguia levantar o braço até aqui, mas com a ajuda do outro. Quando o pastor disse que uma mão estava se movendo porque estava imóvel, eu senti que uma força... Amém. Isso você não podia fazer. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, te amamos. Há 6 anos o marido dela foi embora e ele era o provedor da casa. Ela me diz que nesses 6 anos sentiu o amor do Senhor porque nada lhe faltou. Graças a Deus tenho minha casa própria e tenho um apartamento alugado que não conseguia alugar. Fiz várias ofertas e fiz um pacto aqui na igreja e graças ao Senhor tenho provisão abundante. Aleluia. Estão ouvindo isso? Em você se cumpre a palavra que diz que ele é o esposo da viúva e também das abandonadas e nunca te faltou, nem te faltará. Deus te deu uma casa de presente. Aleluia. Desde os 14 anos ele mora sozinho, sempre viveu sozinho e por problemas alimentares começou a sentir dores muito fortes no estômago, dores que eram intoleráveis. Ele diz que estava vindo para cá na sexta-feira, mas o trânsito estava muito intenso, então ele colocou no Instagram do seu telefone o serviço e o pastor Juan estava dando uma palavra específica. Sentiu o fogo do Senhor em todo o seu corpo e na sexta-feira a dor foi embora. No sábado, sem dor, sem inflamação. Aleluia. E diz que hoje estou totalmente curado. Filho, veja tudo o que você viveu, mas Jesus sempre cuidou de você. Quando sofremos essa solidão, eu me lembro quando perdemos meu pai e logo minha mãe, porque ela teve que ir trabalhar. Nós só a víamos à noite e nos sentíamos muito sozinhos, mas este abraço vem de Jesus para te dizer que estou aqui com você, filho. Nunca te desamparei. O Senhor te reserva para grandes coisas. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. El único que puede manifestar
O único que pode manifestar misericórdia, perdão, cura e amor. E talvez você se pergunte, como sei que Deus mostra amor? E a palavra do Senhor diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Seja qual for a sua realidade, hoje é o dia da salvação. Se você está tomando sua decisão por Jesus, ou está de pé, é porque acreditou em seu coração. Agora você vai declarar com sua boca e talvez não saiba como fazer isso. Eu quero te guiar nessa oração, mas o que é importante, quero que você faça com todo o seu coração. Se você está pronto, feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, me afastei de Ti, mas hoje me arrependo, volto para Ti com todo o meu coração. Te convido para que sejas meu Senhor, meu Salvador, reina em meu coração. Lava meus pecados com Teu sangue precioso e escreve meu nome no livro da vida eterna. Não o apague jamais. Ajuda-me a ser fiel a Ti e a Tua palavra todos os dias da minha vida, até o dia em que estarei contigo celebrando por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Jesus vem falando desde o capítulo 24 sobre o tempo final e os sinais antes do fim. E aqui ele dá uma parábola que é a forma como ele pregava. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Insensatas. Las insensatas tomaram suas lâmpadas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Para entender um pouco a parábola, é preciso conhecer como eram celebradas as festas, os casamentos nos dias de Jesus. Todos vinham à casa do noivo, onde a festa seria celebrada. E então o noivo saía com um grupo de amigos, de jovens, até a casa da noiva para trazê-la. Assim todos os convidados para a festa saíam à rua e saíam. À frente os jovens para trazê-la. E os demais estavam com suas lâmpadas, esperando que o noivo retornasse.
E ele ia com esses jovens às vezes a outra aldeia e recolhiam a noiva e vinham e todo mundo ia gritando pelas ruas, aplaudindo-os e abençoando-os. E era toda uma festa enquanto os convidados estavam fora da casa esperando o noivo. E estando ali, nisso diz a Escritura que o noivo se demorou muito, possivelmente, como são os jovens, a gritaria, os aplausos, deu-lhes por percorrer as ruas para cima e para baixo, e o noivo se demorou. E essas jovens começaram a cabecear. Tinham suas lâmpadas acesas, 5 delas tinham óleo em suas vasilhas, 5 não, tinham óleo nas vasilhas. E quando o noivo veio, estavam elas dormindo e alguém gritou: vem o noivo! Então elas acenderam imediatamente suas lâmpadas, mas as tolas viram que não tinham óleo e pediram às prudentes. E elas disseram: vão aos que vendem o óleo. E enquanto elas iam comprar, chegou o noivo com a noiva, e entraram todos na casa, e a porta foi fechada. E chegaram as insensatas a bater e bater. E o noivo: não vos conheço, não sei quem sois. Não sei quem sois. Vigiai, pois. Termina a parábola dizendo: porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola fala do retorno de Jesus. A Bíblia ela está cheia de promessas, de profecias. É o único livro que tem profecias. O Alcorão não tem profecias. Os outros livros de todas as religiões não têm profecias. Tem um manual de conduta, de comportamento, de rituais. Mas a Bíblia tem 2.500 profecias. Porque Deus falava ao povo no monte. Mas eles disseram: já não nos fales tu, que nos fale através de Moisés. Háblanos através de Moisés. E Deus começou a falar-lhes através de Moisés e depois através dos profetas. Ao longo dos anos falava pelos profetas. Hoje dessas 2.500, 2.000 se cumpriram. A maioria em Jesus, outras em Israel, restam 500. Mas o Deus que nos profetizou as 2.500 profecias vai cumprir essas 500. E a palavra diz que Cristo volta em breve. Ele volta por sua igreja. Aleluia. Aleluia. E diz: virá como ladrão na noite, quando ninguém o espera. Mas o Senhor nos deixou sinais, para que entendamos os tempos, para que saibamos quando esse dia está se aproximando. Não para que nos enchamos de angústia, mas diz que levantemos o olhar ao céu com alegria, porque Cristo volta em breve. Mas o Senhor o profetizou: será como nos dias de Sodoma e Gomorra, será como nos dias de Noé. A maldade aumentará, os filhos aborrecerão os pais. Hoje falamos de feminicídio, talvez seja o que mais está. Os meios falando porque o marido mata, a mulher ou o namorado a namorada. Mas preparem-se, porque se falará de parricídio. Vamos ouvir que os filhos se levantam contra os pais e os matarão. Esses são sinais desse tempo final. Terremotos, tumultos, guerras e rumores de guerras, o bramido do mar e das ondas, o temor das pessoas por isso, o aquecimento global. O apóstolo Pedro diz que será destruído pelo fogo a terra. Israel, o relógio de Deus. Por 1900 anos, Israel dispersa a palavra profética de que seriam dispersos, que seriam retirados. Mas a Bíblia ela está cheia de profecias nos aniversários finais que se cumprirão em Israel. Mas ninguém podia entender.
Os teólogos não podiam entender quando se cumpriria, como seria feito se Israel não tinha nação. Havia dificuldades para entender, para interpretar a profecia bíblica. E quando veio essa Segunda Guerra Mundial, também estivemos na semana passada, tivemos um único dia livre nas conferências e viajamos até Auschwitz, campos de concentração, que foram campos de concentração para os soldados que eram prisioneiros nos primeiros 2 anos. Mas em 1942 tornaram-se campos de extermínio e começaram a queimar nesses fornos os judeus por milhares. Por milhares. A meta era destruir 11 milhões de judeus que eram os que havia na terra. E conseguiram 6. Para eles foi um fracasso não ter conseguido. É impressionante entrar nesses campos. Os últimos que não queimaram, lá está, recolheram as roupas, essas eram distribuídas, apenas os sapatos. Eu gravei um vídeo apenas dos sapatos dos últimos que restaram e que queimaram nesses fornos. Entrar em um forno e ver arranhadas as paredes, as pessoas tentando sair daquele lugar e os queimavam por milhares. E não só os sapatos, o que vocês veem ali dos sapatos é o mesmo também do cabelo. Tiravam o cabelo, havia ali o de 40 mil pessoas, mas não deixam tirar fotografias porque o flash queima esse cabelo. É uma horrível destruição de cura. Mas havia uma profecia para eles. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Assim que a Segunda Guerra acabou e foi criada a ONU, e a ONU decreta que Israel tem um terreno que agora é nação em 1948. O retorno, a diáspora dos judeus de todas as nações ao seu território, e começa a marcar o princípio do tempo do fim com Israel, o relógio de Deus. Isso é um sinal, Cristo vem em breve. Sabem que Deus faz coisas com a igreja quando faz coisas com Israel. Em 1948, quando retornam, eles estão retornando e estão fazendo um movimento de cura. Por séculos não havia ministérios de cura e de milagres. Mas em 1948 nascem ministérios como o de Oral Roberts, Catherine Kuhlman e outros ministérios de cura. Agora me escapam os nomes que começaram as grandes cruzadas em gigantescas tendas, auditórios como estes cheios de gente buscando a Jesus. 67. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, nasce o movimento carismático que tocou o mundo inteiro. A igreja pentecostal, a igreja tradicional, a igreja católica, todo o movimento carismático tocou a todos os que amam a Jesus. Em 73, a Guerra do Yom Kippur, nasce a estação de televisão TBN que começa a conquistar o mundo inteiro. O evangelho por todos os Estados Unidos, toda a Europa, a Ásia, chegava a Israel. Alguém pode ver em Israel TBN, pessoas pregando sobre Jesus. Agora, ontem foram atacados, começando uma próxima guerra. Mas o presidente primeiro-ministro anunciou na semana passada, ou retrasada na ONU, que estão prestes a assinar a paz com todo o mundo árabe. Meus irmãos, Cristo volta em breve. Os sinais bíblicos estão começando a se manifestar muito sólidos, e o chamado de Jesus é que nossas lâmpadas estejam acesas,
que quando Ele vier, quando se disser vem o noivo, nós, a igreja, tenhamos a lâmpada acesa. A lâmpada acesa, paixão por Jesus, despertos, prontos para recebê-lo. Aleluia. Sabem que deveríamos estar o tempo todo prontos, porque Ele disse que virá como ladrão na noite quando ninguém o estiver esperando. Mas temos todos esses sinais para entender os tempos. Estar pronto é. Eu penso que pessoas como Davi são um exemplo para nós. Porque Davi recebe a unção como você e eu recebemos a Jesus. E então o Espírito Santo veio a nós. E a história de Davi é de alguém apaixonado por Deus. Não apenas um guerreiro, não apenas o rei de Israel, mas alguém que ama e amava a glória de Deus. E você pode ler nos Salmos, em sua paixão por Deus, a chama estava acesa, era um adorador certamente provado. Era um adorador. Perseguido, traído, momentos muito difíceis em sua vida, como momentos muito gloriosos, mas ao final de sua vida a Escritura diz, são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Foram suas últimas palavras. Deus esteve comigo, Deus falou por minha boca, o aleluia. Isso é ter uma lâmpada acesa até o final. O chamado de Jesus, que nossa lâmpada esteja acesa. Isso quer dizer, ou como posso eu ter aceso o coração, uma vida de oração? Daniel era um jovem quando decidiu ser radical e Deus o revestiu de tal sabedoria que se tornou o conselheiro do rei Nabucodonosor, um reino mundial. E está no reino de Nabucodonosor de Belsazar, depois seu filho, depois no reino de Dário, que derruba o Império Babilônico pelo Império Persa, e depois o de Ciro. Ou seja, ele está em todos os reinos, sempre como um conselheiro, como alguém sábio, como um profeta de Deus. Mas o segredo dele, ele ia 3 vezes ao dia à presença do Senhor Abraão, mesmo quando quiseram proibir a oração por 1 mês, lá estava ele orando 3 vezes. Isso é ter o fogo de Deus por toda uma geração, por toda a sua vida. Você dirá, como posso manter a chama acesa? Amando a Jesus. Isso é o que o Senhor diz à igreja de Éfeso, que teve um poderoso avivamento, e diz: eu sei que vocês trabalham arduamente por seu nome, mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Quando viemos a Jesus, nos apaixonamos por Ele, mas as muitas ocupações sufocam o fogo, sufocam a paixão que temos por Ele. A prosperidade, a bênção, as oportunidades, todas as bênçãos que Deus te dá. Mas Deus deseja que Ele sempre seja o primeiro em sua vida, o primeiro em seu lar. Assim o Senhor lhes diz: se vocês perderem o primeiro amor, o candelabro será removido, o fogo se apagará. E a palavra de hoje é que o Senhor diz: venho em breve, mas mantenha a chama acesa, mantenha a lâmpada acesa. Alguém diz: eu acho que meu fogo está se apagando, mas eu quero reacender esse amor por Jesus. Venha aqui à frente e vamos juntos dizer a Ele: acenda esse fogo. Acho que o chamado do Senhor esta manhã é para que voltemos a esse primeiro amor. Que você se lembre de quando se apaixonou por Ele. Que você se lembre de quando veio a Ele, que não queria se afastar um momento e achava curto o tempo que passava com Ele. E tenho que te dizer que do que o Senhor está nos chamando, do que a exortação desta manhã é para não perdermos o que temos. E o que temos não é a casa, não é o carro, não é o trabalho, mas é a presença de Deus em nós. Não deixe que nada nem ninguém te faça desviar do caminho.
Peça ao Espírito Santo que ele revise, que te ajude a revisar as coisas que ocupam o seu coração. A primeira coisa em que você pensa quando acorda e a última coisa em que pensa quando vai dormir. Esse é o seu Deus. Se é o Senhor, amém. Mas se é a tecnologia, o namorado, o trabalho, esse é o seu Deus. Mas não permita que ninguém tire o lugar que pertence ao Senhor. Acho que o Senhor está nos enviando avisos por toda parte. E também acho que será um tempo em que a igreja terá sonhos e visões. E o mais importante não é que venham esses sinais, mas o mais importante é que nós, em nossa responsabilidade como seus pastores, preparemos o coração. Que possamos estar juntos nesse grande banquete. Não nos importa se a mensagem que estamos dando daqui não agrada a alguns e não querem voltar, que não voltem. Mas Deus não nos chamou para sermos amigos e darmos tapinhas nos ombros. Deus nos chamou para que a igreja saiba que são tempos finais. Nos chamou para anunciar sua verdade. Nos chamou para que este evangelho seja espalhado por toda a terra. Nos chamou e nos responsabilizou a cada um de nós. E como disse Ricardo esta manhã, seríamos como cães mudos se não anunciássemos as coisas que estão por vir. Acho que é uma manhã de levantar as mãos e dizer: Senhor Jesus, é tua exortação, é tua palavra. E eu te peço, Senhor, limpa meu coração. Peça isso a Jesus. E se você se afastou dele, diga: Senhor, por favor, me perdoe. Limpa meu coração. Quero pedir a Jesus que prepare nossos corações para o desfecho destes tempos. Não sabemos quando pode demorar 1 ano, 10, 50. Não sabemos. Mas há anúncios que dizem que nos preparemos, que estejamos prontos. Senhor, obrigado por tua igreja. Obrigado, Senhor. Com sua glória ilumina. Como fogo em meus ossos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Esse aplauso ao Senhor. Se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.